Deixa eu só verificar aqui a decisão. Deixa eu ser nesse relator. Tá. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo senhores desembargadores, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador, doutor César Luiz Bandeira, excelentíssimas desembargadoras, desembargadores, excelentíssima senhora procuradora de justiça, servidores que nos acompanham, os meus sinceros cumprimentos nessa manhã, excelências. Excelências, a matéria de conhecimento já desta Câmara se trata de promoção de policiais civis. Eu represento aqui os apelantes e apelados, Joaquim Melo dos Santos Filho, Carlos Alberto de Oliveira Silva e Alessandro Rocha Cavalcante, policiais civis do Estado do Amazonas há 22 anos. Aqui eles são apelantes e apelados, tendo em vista que a sentença de primeiro grau, excelências, foi julgada parcialmente procedente. De início, excelências, eu gostaria de trazer uma decisão proferida pelo próprio relator quando juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública, extinta Quinta Vara da Fazenda Pública, onde o excelentíssimo desembargador, doutor César Luiz Bandeira, reconheceu o direito à promoção, onde julgou totalmente procedente o pleito aqui, à época desses policiais que foram promovidos, inclusive da terceira para a segunda e da segunda para a primeira classe. É importante esclarecer que o policial civil, excelências, quando ele ingressa na Polícia Civil, ele ingressa na quarta classe. E aí, ao longo dos anos, ele chega até o ápice da carreira, que é a classe especial. Então, da quarta para a terceira, terceira para a segunda, segunda para a primeira e primeira para a especial. A época que esses policiais, eles tinham direito apenas aí para a primeira classe. E esse foi o entendimento do excelentíssimo relator quando o juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública, peço vênia para citar esse precedente. 061 41 70 05 2021 804 00. Feitas essas breves considerações, excelências, os policiais civis aqui em questão, apelantes e apelados, possuem 22 anos de exercício policial na função de investigadores e estão aqui pleiteando a promoção para a classe especial. Hoje eles se encontram, mesmo ao longo desses 22 anos de labor, eles ainda se encontram estagnados já há 10 anos na segunda classe. Portanto, eles almejam aqui serem promovidos da segunda para a primeira classe e da primeira classe para a classe especial. Importante trazer à baila o que dispõe a Constituição do Estado do Amazonas, em seu artigo 110, parágrafo 2º, que dispõe que a promoção do policial civil ocorrerá obrigatoriamente com interstício de 2 anos. Excelências, vejam que não é uma faculdade do Estado, e sim um dever, porque não é o verbo aqui, não é poderá, é deverá ser aí promovido a cada 2 anos. Inclusive, esse dispositivo foi julgado já no Pleno, onde o Pleno reconheceu sua constitucionalidade. Então, esse dispositivo, ele já foi analisado pelo Tribunal Pleno do Estado do Amazonas, o qual reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo. Para analisar esses requisitos, existe a Lei 2.235, que em seu artigo 4º dispõe quais os requisitos necessários à concessão do policial civil aqui no Estado do Amazonas. São condições básicas à promoção: ter um interstício de 2 anos, mínimo de 2 anos de efetivo exercício em cada classe. Os recorrentes e recorridos aqui, excelências, apelantes e apelados, já possuem 22 anos de exercício policial, portanto, já deveriam estar na classe especial. Possuir aptidão física e psíquica, excelências,
Esses policiais, eles estão em pleno exercício da sua atividade policial, portando, inclusive, arma de fogo cautelada pela própria administração, que seria pouco crível que, se não tivesse aptidão psicológica e física, a administração iria colocar eles em uma delegacia, em uma operação e mais, com uma pistola calibre 40. Então, é compreensível que eles preenchem, sim, esse requisito. Outro requisito é ter grau de escolaridade. Excelências, esse foi um dos requisitos para ingressar no seu concurso, portanto, também preenchem esse requisito. Ter conceito moral e profissional. Excelências, para comprovar esse requisito, a defesa carreou aos autos as folhas 57, 125 e 200, a ficha funcional de todos esses policiais, excelências, onde lá não existe nada, absolutamente nada que desabone sua conduta profissional. Pelo contrário, só existem reiterados elogios. E, por fim, ser incluído no quadro de promoções. Excelências, esses policiais também estão incluídos no quadro de promoção. Portanto, preenchem todos os requisitos legais para a concessão da promoção. Para além disso, excelências, eu trago aqui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É uma lei federal, ela entrou em vigor em novembro do ano passado, ou seja, é uma recente lei, e em seu artigo 24, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis dispõe que o policial civil ele deve ser promovido independentemente do número de vagas. Portanto, esse argumento do Estado de que não há vagas, ele cai por terra, seja pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que é a Lei Federal 14.735 de 2023, que entrou em vigor no ano passado, onde dispõe que, independente do número de vagas, o policial civil deve ser, sim, promovido. Todavia, excelências, em que pese a própria lei dispor que, independente de vagas, ele tem que ser promovido, o argumento do Estado que não há vagas, ele cai totalmente por terra, ao passo que as folhas 492, em seu recurso de apelação, ele juntou o boletim do quadro de vagas, onde existem 79 vagas disponíveis para o cargo de investigador de Polícia Civil na classe especial, que é a classe aqui almejada por esses policiais. Portanto, ele carregou aos autos a prova de que há vaga, em que pese a lei vedar isso como requisito. Ademais, sabemos que recentemente o Estado promoveu um multirão de promoções no Fórum EUSA, onde ali não havia limite de vaga. Qualquer policial que tivesse no BIC, como estão esses policiais aqui, poderiam comparecer ao Fórum EUSA e aderir a esse acordo. Porém, a sua adesão foi irrisória, tendo em vista que o ônus recaído sobre o policial não compensava ele aderir a esse acordo, porque ele ficaria impedido de concorrer na próxima promoção, e não sabemos quando essa promoção iria ocorrer, e abrir mão aí do retroativo. Então, a adesão foi irrisória, por isso que não logrou êxito esse multirão de promoção. Mas ali não tinha limite de vagas, então cai totalmente por terra esse argumento. Volto a dizer que não está positivado, isso é um argumento trazido pela EPGE que não está positivado. E a PGE juntou aos autos as folhas 492, a prova de que sim, há vagas. Também trago à baila, excelências, a tese, o tema repetitivo 1075, que peço que seja observado por essa egrégia Câmara. Essa tese firmada do STJ, tema repetitivo 1075, dispõe que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendido todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Excelências, eu trago esse tema, além de ser uma tese firmada pelo STJ, é que no último julgamento
foi trazido à baila uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta por, creio que o Sindicato de Escrivães, de relatoria da desembargadora Joana, onde, no acórdão, em momento algum, se negou o direito à promoção dos policiais civis, mas sim houve uma inserção ao voto, inclusive de iniciativa do excelentíssimo desembargador Délcio, que colocou à baila a necessidade de um estudo orçamentário para que ocorressem as promoções e não ficasse sempre, né, essa desculpa de que não há orçamento, não há vaga. Então, houve uma inserção do voto do excelentíssimo desembargador, mas em momento algum os desembargadores chegaram ao consenso de que não é devida a promoção, até porque nós temos aqui uma tese firmada pelo STJ, nós temos uma lei federal, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, e temos a lei estadual, seja a Constituição do Estado, como a lei que regulamenta os requisitos legais para a concessão da promoção. Para além disso, excelências, também trago ao conhecimento dos senhores o julgamento do recurso de apelação 070-4100-97/2022, onde, em ampliação de quórum, agora em novembro, a terceira Câmara fixou o entendimento, onde reconheceu o direito à promoção, mesmo nesses casos onde as partes aqui, os policiais, pleiteiam a promoção da segunda para a primeira e da primeira para a classe especial. E reconheceram e firmaram esse entendimento. Esse entendimento que foi firmado pela terceira Câmara Civil, inclusive, foi amplamente divulgado no site do Tribunal de Justiça. Assim como esta egrégia Câmara, segunda Câmara Civil, também no recurso de apelação 072-64-13-52-2022, apelados Thiago de Souza Bussulo e outros, relator desembargador Délcio, em que pese em seu voto ter proferido entendimento para apenas uma promoção, houve um voto divergente da desembargadora Onilza nesse processo que eu citei, houve ampliação de quórum e Vossas Excelências, por unanimidade, acompanharam essa divergência, sem ressalvas. E esses policiais foram promovidos para a classe especial. E eles estavam aí na terceira classe. Nesse julgamento, muito importante, que foi um julgamento muito marcante para a segunda Câmara Civil em relação a essa matéria, a promoção, inclusive eu era advogado dos autos também, o excelentíssimo relator, doutor Délcio, sabiamente disse o seguinte, que para prestigiar em deferência ao princípio do colegiado, ele estava também acompanhando a divergência. E Vossas Excelências todos acompanharam a divergência, sem ressalva. Nós temos aqui, excelências, decisões reiteradas proferidas por esta egrégia Câmara Civil, pela segunda Câmara. Não só por a segunda Câmara, mas também a terceira Câmara, que fixou seu entendimento. Por essas razões, excelências, a defesa pede que haja uma coerência, porque nós estamos falando de julgados muito recentes, além desse que eu citei, de relatoria do desembargador Délcio. Em sede de memoriais, eu colacionei reiteradas decisões proferidas por essa Câmara, por unanimidade de votos. Então, a defesa pede, né, que seja aplicado o princípio da uniformização da jurisprudência e que seja mantido esse entendimento. Em respeito, volto a dizer, a tese firmada pelo próprio STJ, em respeito à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Então, excelências, considerando que nós temos aqui leis federais, temos uma tese firmada, temos decisões reiteradas que só confirmam o que está albergado pela Constituição do Estado do Amazonas, em seu artigo 110, a defesa reitera que seja dado total provimento ao recurso dos apelantes
e apelado Joaquim Melo dos Santos Filho, Carlos Alberto de Oliveira Silva e Alessandro Rocha Cavalcante, policiais civis que estão há 22 anos em pleno exercício, excelências, a serviço da sociedade. E uma coisa importante que eu sempre trago, excelências, é o quanto essa matéria é valorosa para os nossos policiais civis. Porque nós estamos tratando, excelências, de uma causa e é o reconhecimento do policial civil, o reconhecimento pelos serviços prestados. Lamentavelmente, tivemos aqui recentemente um policial civil que veio a óbito, estava em perseguição a narcotraficantes, era do grupo Fera, do CORE. Até tentei um acordo com a PGE, ele morreu na UTI, ele bateu num banco de areia e ele não teve aí reconhecido a causa da vida dele, que era, ele sempre falava, quando perguntava do processo, o direito à promoção. Então, isso é uma causa muito valorosa para os nossos policiais. E o policial desvalorizado, excelências, quem perde é a Doutora sociedade. Carmen, Somos nós que temos aí policiais desprestigiados. Excelências, meu tempo esgotou. São essas as considerações da defesa. A defesa reitera que seja julgado procedente o recurso para que os policiais civis sejam promovidos à classe especial. Obrigada, excelências. Agradeço, doutora Carmen. Tem alguém para falar pelo Estado? Senhora secretária? Tem mais alguém para não, apresentar? desembargador. Não, não. Dá a palavra ao senhor desembargador César. Pois não, senhor presidente, demais membros, doutora Carmen Romero, duas questões antecedentes. Em primeiro lugar, eu não descuro a relevância da carreira policial, a importância para a sociedade e dentro do trabalho abnegado e valoroso dos policiais, o quanto é importante a promoção. Aliás, em qualquer carreira pública, a promoção é fundamental, é um estímulo, é um direito e ela deve ser efetivada. Todavia, com o marco legal que temos e a interpretação jurisprudencial, é algo que, no meu sentir, não pode ser resolvido no âmbito da jurisdição. Então, esse é um ponto. Outro ponto, quanto à decisão que nós adotamos, enquanto no exercício na vara da Fazenda Pública, é preciso destacar que aquele tempo, que já se faz distante, não havia a interpretação do colendo pleno acerca dessa matéria. Nosso tribunal já decidiu e agora nós seguimos a orientação do Tribunal Pleno. E a orientação do Tribunal Pleno, infelizmente, não favorece e não favorece a essas partes deste processo, os apelantes, e não é conforme a decisão que nós adotávamos da Vara da Fazenda. Então, nós fazemos essas duas questões preliminares para que seja entendida a nossa relevância e apreço a toda a classe policial, aos demais servidores públicos. Todavia, nós devemos, como juízes, nos ater ao marco legal, e essa é a nossa posição. Então, eu digo, a propósito do voto, farei a leitura da ementa, que já é nos moldes do CNJ, que é bem explicativa, e digo que o caso em exame são apelações interpostas por Joaquim Melo dos Santos Filho e outros contra a sentença que concedeu promoção funcional dos apelantes à primeira classe do cargo de investigador de polícia, com efeitos retroativos a 2016, mas negou a progressão para a classe especial. Os apelantes pleiteiam a reforma para obter a promoção à classe especial, enquanto o Estado defende a ausência de direito pleiteado e a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo. A questão em discussão, ela tem
dois aspectos. Primeiro, definir se os apelantes têm direito à promoção à classe especial. E, segundo, analisar a possibilidade de interferência do Poder Judiciário diante da omissão estatal em realizar os trâmites necessários para a progressão funcional dos servidores. Nas razões de decidir, nós dizemos que a promoção funcional dos investigadores e escrivãos de polícia civil do Amazonas está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, incluindo o tempo de serviço e a existência de vagas conforme a Lei número 2.235 de 1993 e a Constituição Estadual. O direito subjetivo à promoção não se configura quando não há vagas disponíveis na classe pretendida. E a promoção para a classe especial deve observar a existência de vagas e a ordem de antiguidade ou merecimento. A progressão funcional constitui um direito subjetivo dos servidores públicos e, quando atendidos os requisitos legais, deve ser efetivada por meio de ato vinculado da administração pública. Ao não realizar os procedimentos necessários para viabilizar a progressão dos servidores na carreira, o poder público atua em desacordo com as normas legais aplicáveis, configurando ilegalidade. Quanto ao dispositivo e à tese, nós dizemos, primeiro, a promoção funcional de investigadores e escrivães de polícia do Estado do Amazonas depende da existência de vagas e do cumprimento dos requisitos previstos na legislação estadual. Segundo, a progressão funcional constitui um direito subjetivo dos servidores públicos e, quando atendidos os requisitos legais, deve ser efetivada por meio de ato vinculado da administração, configurando ilegalidade e omissão estatal injustificada, como já dito. Cito os dispositivos legais relevantes e a jurisprudência pertinente ao caso para conhecer das apelações e negar desprovimento. Bueno, Vossa Excelência está conhecendo e negando provimento, mantendo a sentença que promoveu os apelantes à primeira classe, mas negou o pedido de promoção à classe especial. Indago, Vossa Excelência Desembargadora Socorro, como vota? Eu acompanho a eminência relator, senhor presidente. Bueno, desembargador Elci. Excelência, realmente que pese a essa questão ser muito polêmica, mas está muito bem lançado o voto do desembargador César aí. E foram promovidos da primeira para a segunda, mas esse especial, como bem explicou o desembargador, existem certos requisitos que não estão presentes. Eu acompanho o relator. Então, proclamo o resultado, a unanimidade, recursos desprovidos. Nos termos do voto do relator, a unanimidade. Obrigado, doutora Carmen, pela sua participação. Então, bom dia, Bom dia, excelências. boa semana.